Boa noite, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai ver uma parte muito importante referente ao processo de aprendizagem sobre como os sistemas elétricos funcionam na edificação. É uma parte muito importante porque ela tem um impacto direto na segurança e na eficácia de uma instalação elétrica predial. É um assunto relativamente simples, vocês vão ver que não é nada muito difícil. As regras para fazer o processo de dimensionamento de condutores, que é o que a gente vai aprender aqui, são muito simples, mas é muito comum serem ignorados, principalmente quando a gente fala de manutenção, reforma. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre dimensionamento, por que a gente dimensiona os fios, por que é importante dimensionar um condutor e qual a implicação disso, de um erro, por exemplo, para a segurança de instalação elétrica. Tá? A gente vai falar brevemente de dois tipos de dimensionamento. Tá? Um que a gente vai chamar capacidade de corrente, o outro a gente chama de queda de tensão, mas o dimensionamento por queda de tensão aqui eu não vou ensinar por enquanto. A gente vai aprender o conceito, mas dado o foco do curso em técnico de edificações, eu vou deixar isso para um segundo momento. Tá legal? Então vamos lá, gente. Até então, o que foi feito no processo de se criar ou de se analisar um projeto de instalações elétricas? A gente aprendeu a estimar a carga instalada em uma região. O passo seguinte foi pegar essa estimativa e transformar em circuitos, ou seja, definir circuitos, definir como as coisas vão estar conectadas a um disjuntor, a um par fase neutro. Aí, nas aulas anteriores, a gente viu como representar aquilo tudo dentro de um projeto. Então, a gente viu a parte da representação gráfica e aprendeu como se conectam as coisas, similar ao que a gente tem aqui nessa pequena imagem na tela. E agora a gente vai observar por que a gente tem que dimensionar os condutores que a gente projetou, baseado naquelas cargas que a gente projetou. Então, observe o seguinte. Lá no começo do curso de instalações elétricas, algumas relações entre as grandezas básicas foram apresentadas. Tá? Então, a gente apresentou a relação entre tensão, resistência elétrica e corrente, e a gente também falou um pouquinho sobre a relação entre potência, corrente e tensão elétrica. O que é importante observar aqui, gente? É interessante observar o seguinte: o que esse sistema, o que essa fórmula aqui está me dizendo é que, olhando do ponto de vista da carga, ou seja, eu não estou olhando da fonte de energia, estou olhando do ponto de vista da carga. Se eu tenho uma corrente elétrica passando por uma resistência, eu vou ter uma queda de tensão. É isso que essa relação aqui está me falando. E além disso, numa carga, o fluxo de elétrons combinado a uma diferença de tensão resulta na energia elétrica sendo convertida em outra forma de energia. Ou seja, na realização de trabalho, e nessa capacidade de realizar trabalho a gente chama de potência elétrica. Mas olha só, se do lado da carga eu combinar esses dois elementos aqui, essas duas fórmulas, e nesse caso aqui eu vou isolar eu vou tirar o U dessa equação, P vai ser igual a I vezes R vezes I. Não é isso que eu posso reescrever essa equação dessa forma? Simplificando isso aqui, eu chego a essa relação que eu coloquei aqui embaixo. P é igual a resistência vezes corrente elétrica quadrado. Essa equação está me dizendo o seguinte: se eu tenho corrente elétrica passando por uma carga, por uma resistência, eu vou ter trabalho acontecendo, eu vou ter alguma conversão de energia acontecendo. Tá? E acontece que esse fenômeno de realização de trabalho, de conversão de energia, ele nem sempre é desejado. Quer ver um exemplo? Quando eu estou trabalhando com a lâmpada, vou usar a lâmpada incandescente, uma lâmpada mais antiga, que é mais fácil a gente entender. O que eu quero do sistema é iluminação, eu quero luz. Mas, como consequência do processo, eu acabo tendo a conversão de energia elétrica em energia térmica. No caso da lâmpada incandescente, isso acontece porque a gente aquece um filamento para aquele filamento gerar luz. Tá? Só que isso acontece também, gente, nos condutores. Os condutores, até então, a gente tem tratado, de certa forma, como elementos sem resistência, mas não é verdade. Os condutores, eles mesmos, eles possuem resistência. Então, aquela relação que a gente observou, P igual a I ao quadrado vezes R, continua existindo. E, como consequência, quanto mais corrente, né, eu passar para um condutor, maior vai ser a produção de calor naquele condutor. Ou seja, eu vou ter uma geração de calor.
Ele age como uma resistência, ele aquece um pouco. Se aumentar muito a corrente, ele vai aquecer muito. E eu tenho que dimensionar um condutor, eu tenho que ter um condutor compatível com a energia sendo convertida ali, com a produção de calor. Porque senão eu corro o risco de danificar o condutor e provavelmente causar um acidente. O que eu tenho aqui é um exemplo, é um vídeo, não foi eu que gravei, tá? É um vídeo produzido pelo John Ward, tá disponível no YouTube, vocês podem assistir. Ele faz algumas coisas muito interessantes, mas esse vídeo especificamente, ele mostra o que acontece com o condutor à medida que eu vou aumentando a corrente elétrica dele e ultrapasso sua capacidade. Tá? Ele está utilizando aqui um condutor que a capacidade nominal dele está na ordem de algo próximo de 30 amperes. Tá? E ele vai aumentando o fluxo de elétrons por esse condutor e vamos ver o que acontece. Eu vou passar o vídeo aqui, mas vocês têm isso à disposição também no YouTube. Tá legal? Vocês podem observar que aqui a gente tem a corrente elétrica, então o número que está aqui representa a corrente elétrica, o número que está aqui representa a temperatura no condutor, para vocês terem uma ideia. This time we'll try a current of 50 amps, that's 50, so substantially more than it should be. And current there is what, 56 amps to start with. And temperature starting there about the 27 Celsius, and you notice the temperature is increasing rapidly, already up to 32 there. And of course this presents a pretty heavy duty overload for this particular cable. But again, it's not actually destroying itself instantly, there is still a considerable amount of time, by which time of course any fuse should have blown by now. Now temperature is actually approaching 60 degrees centigrade, and now coming up to the 70, after which the cable of course is going to be damaged because it's only rated for about 70. I know some smoke is coming off of the blue part of the wire there. Temperature is increasing, and the rest of the cable is actually softening quite considerably, and there's bits of smoke coming out of various areas, so clearly this isn't what you want to be happening inside your house. And of course as the current increases, smoke is now coming off of all of the cable as it gets beyond the point of no return. And now you see the wires are being exposed inside as the insulation melts and falls away. And the temperature is now exceeding 200 and is rapidly increasing, so obviously we're going to have to just switch this off in a moment because this is getting out of hand. So as you can see there, Você consegue observar o quão rápido isso aconteceu? Acho que é interessante. A gente está falando de uma diferença de em torno de 20 amperes acima da capacidade, então algo em torno de 70% acima da capacidade do condutor. Parece muito, mas não é. Você vai ver quando a gente começar a dimensionar as coisas, dependendo do tipo de instalação que a gente está fazendo, é bem comum observar erros de dimensionamento nessa ordem de grandeza. E o mais interessante aqui, gente, é observar o seguinte: quando o sistema começa a falhar, não há uma interrupção da corrente. A gente vê aqui o número no multímetro, no amperímetro, que a corrente continua a fluir. Isso na casa significa o quê? Que o sistema vai continuar funcionando. O problema é que a gente começa a ter a produção de calor excessivo, de fumaça aqui no condutor, que isso pode gerar um acidente sério, né? Primeiro, intoxicação, alguma coisa por causa da fumaça. Os condutores hoje eles são produzidos de forma a não serem tóxicos, mas de novo, quando a gente começa a falar de instalações mal feitas, a gente vai ter todo tipo de produto, tá? E a gente pode ter, até em última instância, um incêndio ou algo assim sendo causado pelo sistema. Lembrando que esse condutor aqui, o isolante começa a falhar, então as partes condutoras ficam expostas, podem entrar em contato com outro equipamento, outro material e causar um acidente. Ou seja, o problema de dimensionamento é muito sério, porque ele costuma ser invisível. E quando ele aparece de uma forma bastante drástica, tá? Então é algo muito sério. Então beleza, eu acho que aqui a gente conseguiu visualizar e entender o que acontece quando a gente passa uma corrente elétrica acima do que o condutor aguenta. A gente tem esse fenômeno, né, de produção de calor, produção de calor decorrente dessa característica que a gente descreveu aqui. Ou seja, quando a gente passa a corrente elétrica por uma resistência, a gente vai ter a produção de calor. E isso é a razão por que a gente precisa dimensionar o condutor em razão da corrente que passa por ele, ou seja, em função de sua capacidade de corrente. Tá? Isso é uma forma de dimensionar condutores. Agora vamos observar um segundo fenômeno importante para o dimensionamento de condutores. De novo, voltando lá para as grandezas básicas, a gente observou que a tensão elétrica, né, se eu olhar para uma fonte, né, estiver olhando, separar aqui a minha fonte da minha carga,
eu tenho que, na carga, uma corrente elétrica passando por uma resistência provoca uma queda de tensão. Até então a gente considerava a resistência do condutor igual a zero. Consequentemente, eu tinha o quê? Que toda a tensão fornecida pela minha fonte era passada para a carga, ou seja, a diferença de tensão entre esses pontos aqui, na fonte e na carga, eram iguais. Mas olha só, se a minha resistência no condutor deixa de ser desprezível, surge um circuito como esse que eu desenhei aqui, no qual eu tenho dois elementos, duas resistências em série. E quando eu tenho duas resistências em série, a gente aprendeu o quê? Que a queda de tensão em cada elemento é proporcional à sua resistência. Ou seja, agora eu tenho uma queda de tensão entre esse ponto, e entre esse ponto e esse ponto. E eu sei que o 1, né, que se eu chamar aqui de U1 e aqui de U2, eu sei que U1 é igual a resistência 1 vezes I, e eu sei que U2 é igual a resistência 2 vezes I. Se eu tenho um condutor com a resistência muito elevada, eu começo a roubar a tensão do meu 2, que é a minha carga. Então eu teria uma carga ali esperando uma tensão de 220 volts, mas como eu estou tendo uma queda de tensão nesse trecho aqui também, e eu vou medir a minha tensão aqui na minha carga, eu observo que ela, na verdade, a gente estava esperando 220, e ela está, sei lá, 210 a 200. Isso é um problema. Isso acontece quando a gente tem distâncias muito longas de condutor. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com condutores de distâncias muito longas, eu tenho muito metal ali naquele processo e, consequentemente, maior resistência elétrica, né? Eu tenho mais material para passar meus elétrons. Então, dependendo das distâncias dos circuitos, esse valor da resistência do condutor ele passa a não ser desprezível. E ele provoca uma queda de tensão lá na minha carga. E isso tem que ser dimensionado. Tá? Para reduzir isso, o que a gente faz? A gente aumenta a bitola dos condutores. É um fenômeno importante, mas como o técnico de edificações ele trabalha projetando edificações menores, é menos relevante para o técnico de edificações pensando em projeto. Mas é extremamente importante se entender que isso acontece, por exemplo, na edificação. E isso explica, por exemplo, porque às vezes você está trabalhando com cargas que parecem extremamente pequenas, correntes pequenas, e o condutor é relativamente grande, né? Porque o engenheiro lá calculou a queda de tensão pelo fio, pelo condutor, e tentou minimizar isso. Tá legal? Então, resumindo, sempre que a gente for trabalhar com o sistema elétrico, é sempre importante a gente ter coerência entre a corrente elétrica passando por um condutor e a bitola do seu fio, devido à capacidade de corrente que aquele condutor aguenta e devido à queda de tensão que aquele condutor provoca. São dois elementos que a gente tem que observar. E a gente vai olhar aqui, como eu já mencionei, a gente vai aprender a fazer o dimensionamento pela capacidade de corrente do condutor. É isso que a gente vai ver aqui no curso. Então a próxima aula, o próximo vídeo, né, a gente vai trabalhar exatamente na metodologia definida pela NBR 5410 para dimensionar um condutor pela sua capacidade de corrente. Tá legal? Então próximo vídeo, vamos ver como é que é o processo.